No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente sexta-feira para você. Hoje é dia 11 de fevereiro, o ano é 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, pastor Tony, se Jesus é Deus, o céu ficou vazio, o trono dele lá ficou vazio no céu? Essa é a pergunta que muitos falam e eu queria falar um pouco sobre ela nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Bom, veja bem, eu só vou ler um texto para você que faz parte do diálogo com Jesus e Nicodemos, que diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João, Evangelho 3,13. O Filho do Homem que está no céu. O Filho do Homem estava na terra, provavelmente, evidentemente, aqui no texto, você lê o texto todo, você vai ver. Ele estava falando com Nicodemos. Como é que ele vai dizer que o Filho do Homem está lá no céu? Se ele estava aqui falando embaixo, falando sobre o batismo, falando sobre o novo nascimento, falando sobre a vida eterna. Como que é isso? Como que o próprio Cristo fala que está no céu? Isso é muito importante. Aqui é uma palavra que diz que ele não perdeu o governo, ele não estava limitado, eu falo isso no livro que nós escrevemos, não estava limitado o seu poder, suas atribuições, por estar num corpo de carne. Por ter se manifestado em carne, ele não estava. Deus não perdeu, Jesus está dormindo aqui, agora a gente vai lá, né? Imagina, os demônios, imagina você, Jesus dormindo aqui. Os demônios falam, não, agora ele está dormindo, a gente vai lá em cima e vamos fazer o que acontecer lá. Vamos matar o cara que está lá na China, lá, que a gente vai matar, destruir todo mundo. E vamos fazer, vamos acontecer. Como que é isso? Então, Jesus, enquanto ensinar, hoje Jesus ensina os discípulos, ele cuida do universo todo. É ou não é? Você deve pensar. Mas aqui ele está falando, enquanto eu estou falando com você, Nicodemos, eu estou lá em cima no céu. Eu estou no céu, esse está no céu, o Filho do Homem está no céu, significa a posição que ele nunca deixou de ser. Por estar aqui na terra conversando com a gente. Ele é soberano. A sua presença enche terra, céu e tudo. Você consegue entender isso? Não limita. Ele estava no alto do monte, diz o texto bíblico, outra passagem, e viu seus discípulos remarem em dificuldade no alto mar, na quarta vigília da noite, e foi andando sobre as águas até eles. Então, quer dizer, ele não está limitado. Nós o conseguimos ver limitado, mas ele não. Ele é soberano. Ele está em todos os lugares. Estava dentro da cabeça daquelas pessoas que pensavam mal dele. Quem é esse para perdoar pecado, senão só Deus? Você vai ver isso lá em Marcos capítulo 2. Ele falou, por que vocês estão pensando assim nos seus corações? Por que vocês estão pensando isso de mim? Então veja, ele está em todo lugar. Em todos os lugares. O Filho do Homem que está no céu. Não é só essa passagem. É claro que tem mais textos que mostram que Deus está em todo lugar. Você pode contextualizar isso com o Salmo 139, o Salmo de Davi e muito mais. Bom, eu vou ficando por aqui, uma excelente sexta-feira. Voltaremos, se Deus permitir, amanhã, ou melhor, na segunda-feira, próxima segunda, então, com mais uma edição do Minuto da Unicidade, se Deus permitir. Um forte abraço a todos, até lá, graça e paz. Minuto da Unicidade.